Minha convidada de hoje é a doutora Patrícia Fernandes. Ela é ortodontista, especialidade em harmonização orofacial. Patrícia, é um prazer ter você aqui comigo, muito feliz. Que bom. Porque eu acho que estão tantas dúvidas, né, com essa nova... Enfim, o avanço da medicina, né, na ortodontia, para a gente poder tratar as más oclusões. E aí entra o Invisalign. Exatamente. E aí eu queria perguntar para você, como é que o Invisalign e a harmonização facial, a sua experiência, né, nessas duas áreas? É maravilhoso, né? Eu brinco que é muito bom transformar. Então, eu gosto... As duas áreas se complementam. Porque a pessoa busca, às vezes, a gente para fazer a correção dentária. A gente faz a correção dentária através do Invisalign. E aí, quando acaba, às vezes, tem paciente que se olha e fala, falta alguma coisinha para dar aquele tchan. E aí, às vezes, entra a harmonização, para a gente dar aquele leve toque para o paciente sair ainda mais satisfeito. Então, a gente está sempre caminhando junto, tudo em prol da autoestima do paciente, né? E você já atua na área há quanto tempo, Patrícia? Eu já sou ortodontista há 19 anos. E na harmonização eu estou 3 anos. Nesse caminho aí que veio novo para a odontologia. Tem sido muito procurado, né? Exatamente, é muito Agora, procurada. Fala um pouquinho sobre o que é o Invisalign, né? E qual é a vantagem desse tratamento em relação aos tratamentos mais tradicionais, né? Com os aparelhos antigos. Sim, o Invisalign, ele é uma plaquinha, ele é uma placa feita especialmente para cada paciente. Então, assim, é diferente do tradicional que a gente pega um bracket e cola. Chegou ali no meu consultório, quer botar aparelho tradicional, você pega um bracket e cola. O Invisalign não, a gente faz todo o escaneamento intraoral e aí manda fazer as placas para aquele paciente, vem totalmente personalizado. E com a troca das placas, vai ocorrendo a movimentação dentária. Então, o paciente vai trocando aquelas placas de acordo com o que eu estipular, de 10 em 10 dias, de 15 em 15, depende do caso. E aí, toda semana ele está ali trocando, né? De 10 em 10 dias ele está trocando e está acontecendo a movimentação. A vantagem... Com certeza, a estética, né? Porque ele é invisível, então ele é estético. A pessoa pode tirar para alguns eventos. E é fácil de higienizar, né? Isso que eu queria saber. Como é que é feita a higiene bucal? É muito melhor do que os aparelhos fixos, com né? certeza. Porque o móvel você daria até para tirar também. Tá, mas... Só que o problema é que tem um ferro aqui, esteticamente não fica tão bacana. Exatamente. Explica como é que é feita a higiene bucal com o Invisalign. O Invisalign, ele não tem muitos cuidados, assim. A gente limpa, vai escovar os dentes normalmente, fio dental, tudo de praxe que a gente faz. E a plaquinha a gente escova com a pasta de dente mesmo e faz uso de corega, né? Uma pastilha que você tira todos os resíduos que tiver na placa, né? Então, a gente explica para o paciente fazer essa higiene. Eu gosto também, como o paciente fica muito tempo com a placa na boca, eu passo alguns bochechos com um pouquinho mais de flúor para ajudar nessa manutenção, né, dos dentes. Mas não tem nada assim muito de diferente. Agora, o Invisalign, ele é sempre indicado para uso tanto dia quanto noite, ou em determinados casos você, não, usa só durante o dia, à noite não, ou só à noite? Não, o Invisalign ele tem um tempo, a gente pede para usar pelo menos 22 horas por dia. 22 horas. É como se você tivesse com um aparelho, você tem que ter, eu digo que tem que ter um pouco de responsabilidade, porque se você usa pouco, movimenta pouco. Tem isso, eu acho que talvez essa seja a única desvantagem do Invisalign. Só que ele é tão confortável, quem já usou aparelho até móvel e usa o Invisalign fala, não tem nada a ver, ele é muito confortável. Então, assim, ele realmente é o mais procurado. Hoje em dia, eu vou te dizer que uns 80%, quase 90% dos meus tratamentos com ortodontia, as pessoas vêm para o Invisalign. É pelo conforto, é pela estética, ninguém mais quer ter aquela... pecinha grudada no dente, né? Não tem jeito. E que fica muito... Agora eu queria saber. Quando você está falando, né, da vantagem, o aparelho fixo, eu já usei, posso falar? Também já usei. Neto também? Patrícia, tinha na hora que você ia para fazer o aperto, né, como é que é o nome que chama, o nome técnico das breaks, como é que fala? Os brackets. Brackets, vamos lá. Eu sempre saía com muita dor. Então, ficava assim, uns 2 dias, não conseguia comer, né?
O Invisalign tem isso? Então, o que acontece? Se tem movimentação dentária, vai ter um pouquinho de incômodo. Mas como o tratamento com a Invisalign ele é totalmente previsível, a gente consegue fazer todo o caminho que o dente vai fazer, a gente consegue fazer aquilo ali bem pausadamente em cada placa. Então, o paciente sente um pouco de incômodo? Sente, eu não vou mentir. Mas não é aquela dor, porque você passa o fio faz aquele movimento muito rápido, muito grande. Então, incomoda mais o paciente, porque a movimentação é um pouco mais brusca. No Invisalign, não, você vai devagarinho, fazendo aquele movimento, o paciente sente um pouquinho de desconforto, mas não é nada comparado. Nada. E aí você falou um pouco da questão da responsabilidade, porque tem que usar, né, pelo menos 22 horas por dia. Tem alguma contraindicação para crianças usarem, porque essa questão da responsabilidade? Qual é a idade ideal para se começar um tratamento com Invisalign? Olha, isso eu converso muito com as mães, porque existem crianças e crianças, não tem jeito, cada um tem um perfil. Eu tenho várias crianças, tá? Que inclusive é o Invisalign First. Então, assim, ele é maravilhoso. Os pacientes que usam adoram e super curtem, mas eles têm que ter um pouco mais de responsabilidade, sim. Eu acho que o ideal talvez seja lá para uns 12, 13 anos, a criança já conseguir usar o Invisalign. Mas a gente já pode usar o Invisalign desde cedo, tá? Não é uma contraindicação. É mais uma questão da responsabilidade. E às vezes a gente precisa fazer algumas coisas antes de entrar com o Invisalign. E aí, se for necessário, naquela criança menor, a gente começa com um aparelho de disjunção, fazendo alguma coisa necessária e depois entra com o Invisalign quando ele tiver um pouquinho maior. E aí, continuando com as indicações, o paciente que é o mais indicado, qual é o tratamento? Por exemplo, aqueles pacientes que têm aquelas más oclusões, o Invisalign é indicado? Hoje em dia sim. Lá no início ainda tinha algumas contraindicações, mas hoje em dia a gente consegue, inclusive, fazer preparação para ortognática, para aquelas pessoas que vão fazer cirurgia, que tem aquele queixão, ou então tem a mandíbula um pouquinho para trás. A gente consegue fazer todo o tratamento, toda a prévia para a cirurgia com o Invisalign. A gente já tem essa possibilidade também. Então, assim, a gente hoje em dia não tem mais restrições dentro do Invisalign. Agora, os cuidados, né? Estou fazendo o meu tratamento com Invisalign. O que eu devo e posso comer? Ou o que eu não devo comer? Existe alguma restrição? Então, por exemplo, café? Comida zero, porque você tira para comer. Tá. O café, o famoso cafezinho, né? Todo mundo me pergunta. Mas assim, não digo que é uma contraindicação. Eu digo que sempre, se for beber qualquer coisa, tirar a plaquinha do Invisa, tá? Mas é óbvio que eu já peguei vários pacientes que usaram. Mas aí o que você faz? Pega a pastilha, bota para lavar, para limpar e sai a coloração. O problema é que vai ficar tudo manchado o aparelho. Mas aquele aparelho também você vai trocar dali a 10 dias. Então, assim, eu converso com o paciente, tento fazer com que ele tire, para não ter esse problema de manchar e tal. Mas às vezes acontece, mas não é um problemão, isso não é. E para comer, ele tem que tirar as placas, né? Não tem jeito. Normal. Agora, voltando com a questão do tratamento, né? Quanto tempo dura o tratamento com o Invisalign? Existe uma diferença? Ele é mais rápido do que os outros aparelhos tradicionais? Com certeza. Ele é uma diferença absurda. Às vezes, por exemplo, um tratamento que no convencional eu faria em, 2 anos e meio, e 2 anos e meio é um caso mais longo, né? 2 anos e meio. Eu, no Invisalign, talvez não leve um ano ou um ano. Nossa, é muito mais rápido, Patrícia. Muito mais rápido. Casos mais suaves, que às vezes com o tradicional eu usaria aí 1 ano, às vezes eu consigo fazer em 4 meses no Invisalign. Então, assim, em questão de tempo, não tem como. Por quê? A gente consegue fazer toda a previsão do tratamento do paciente. Às vezes, no tradicional, alguma coisa acontece, você tem que voltar, trocar o fio. Você estava um fio lá na frente, tem que voltar um fio. Já nesse, não, no Invisalign, não. Eu já vou com tudo ali, ó. Eu já calculei tudo antes. Então, a precisão é isso, precisão. Perfeita. Ele é muito preciso. Só, às vezes, sai ali um pouco do caminho quando o paciente não usa tanto a placa. Aí, às vezes, a gente tem que ajustar. Mas isso a gente sempre faz um escaneamento durante o tratamento para poder ir ajustando caso precise. E você já teve indicações de pessoas, por exemplo, que estavam fazendo tratamento e não conseguiram se adaptar? Com Invisalign? Muito difícil. É muito difícil. Às vezes as pessoas que têm mais idade, eu tratei uma vez já uma senhora, já tinha uns 60 e poucos anos, 70 anos. Ela teve um pouco mais de dificuldade.
Mas eu não sei te dizer nem porquê. Eu acho que é porque é uma costume, né? A pessoa com mais idade, às vezes já tem uma flacidez maior na pele, de tecido, aí às vezes a plaquinha incomodou mais. Mas eu acho que foi o único caso. E mesmo assim, ela finalizou o caso com super sucesso. Ela conseguiu passar pelos desafios. E o paciente que está fazendo tratamento do Invisalign, ele tem essa percepção rápida, né, da mudança estética na arcada dentária? Depende do caso. Alguns casos eles conseguem ver bem. Eu tô com um caso agora que até a paciente acho que está na 5ª placa. Ela, meu Deus, que diferença que eu já vejo. Tem paciente que sim, mas tem paciente que às vezes você tem que expandir a arcada para fazer alguns movimentos. E essa expansão demora um pouquinho e ela tem que ser feita primeiro. Então, a gente demora aí um pouquinho para ele ver um resultado, não é tão rápido. Nesse sentido de visualização, entendeu? Eu vou citar um caso aqui que eu acho que, né, por exemplo, tem pessoas que têm, às vezes, os dentes mais separados, né? Essa pessoa aí vê rápido. É isso que eu queria saber. O Invisalign é super indicado para esses casos. Super indicado. Quando a pessoa não tem que fazer muitos ajustes na região posterior, rapidinho a gente vê coisas na região anterior. Porque o Invisalign, normalmente, a gente trabalha mais a parte posterior e depois vem para a anterior. Então, isso muda um pouquinho no planejamento. Então, por exemplo, dentes separados. Uma arcada mais projetada, uma arcada dentária mais projetada. Eu queria que você citasse, assim, os casos, assim, só para a gente ter uma ideia. Mais fáceis? Mais fáceis que o Invisalign, assim, é super indicado. Porque, assim, qualquer caso, assim, apinhamento, esses dentes tortinhos, assim, rapidinho a gente consegue corrigir. Então, apinhamento. Dentes separados, dentes... Os dentes mais difíceis, por exemplo, são os dentes girados. De fazer o giro já é uma coisa um pouco mais difícil. E o paciente tem mordida cruzada, porque você tem que descruzar. Isso já é mais difícil. O resto é tudo muito mais rápido. Agora, quando a pessoa tem aquele, por exemplo, o dente, né? Tem um dente maior ou menor. O Invisalign é indicado para isso? Com certeza, com certeza. Você faz toda essa movimentação, ajuste, né? Com certeza. Gente, revolucionário, né, Patrícia? Não, é maravilhoso. Sabe uma coisa muito legal do Invisalign? Como a gente tem uma previsibilidade, a gente consegue calcular todo o tratamento ali direitinho, a movimentação não é mais lenta, como é que eu vou explicar? Como a gente faz passo a passo, não é uma coisa tão brusca, pacientes que têm problema periodontal, sabe, pessoas que têm um dentinho mais amolecido porque tiveram perda óssea, às vezes tem contraindicação de usar qualquer aparelho tradicional. Já o Invisalign ele pode usar. Não tem problema nenhum. Nenhum, mesmo ele tendo a perda óssea, porque o movimento é mais calculado, vamos dizer assim. Não que seja mais lento, mas é tudo mais previsível, então a gente consegue tratar. Óbvio que a gente tem que ver o grau de perda óssea desse paciente, tem N fatores, mas é um paciente que a gente trabalha muito mais no Invisalign, coisa que antigamente, se fosse no tradicional, eu não trataria. Agora, uma dúvida como apresentadora e comunicadora... Patrícia, não, porque vou falar um pouco de mim, né? Eu já usei, nunca acabei meu tratamento, não deu tempo, porque o Invisalign não existia na minha época. E aí... Na minha também não. E aí, uma pena, né? E aí, o que acontece? Pessoas que precisam, né, de ter uma boa dicção. O Invisalign, ele interfere na questão da fala, da dicção, ou não? Olha... Porque aquele sublingual, a gente sabe que interferia, né? O móvel também um pouco. A ortodontia lingual. O convencional também, né? A pessoa fica, às vezes, com aquela coisa de fazer assim, né? Chiar. O aparelho, o Invisalign, eu acredito, assim... Não posso dizer que não, porque eu sou muito sincerona, né? Lógico. Então, assim, acho que na primeira semana, alguns dias, naqueles primeiros dias, mas depois a gente se adapta, gente, fala totalmente normal. Que máximo. Totalmente normal. Mas nos primeiros momentos, a pessoa às vezes tem paciente que chia um pouquinho, saliva um pouquinho mais, mas passou uma semana... Na vida tudo a gente se acostuma, né? E ele se acostuma e fala super bem, porque ele não fica tão alto, o paciente consegue viver vida normal. Eu tenho pacientes médicos, advogados, palestrantes. Nossa, palestrantes, Pois é, então assim, não tem realmente é muito melhor do que... É muito melhor. Não tem nem comparação. Acho que não tem. Já aconteceu de estar paciente com um comum e mudar para o Invisalign. Já tive, por exemplo, um adolescente que não estava fazendo o que eu propunha, estava propondo ali naquele momento que era uso de elástico, acabei tendo que botar o fixo para ajudá-lo. Ele, não, por favor, vamos voltar para o Invisalign. Então, assim, não tem como não dizer que ele realmente faz o tratamento de uma forma mais rápida, mais confortável, mais estética. Acho que isso a gente não tem mais como brigar contra isso. O Invisalign veio para ficar. E aí, uma outra dúvida
quando, por exemplo, nesses casos, né, de dentes separados, os tortinhos, em quanto tempo, já que é uma coisa revolucionária, você acha que o tratamento Até consegue, isso... usando, claro, né, o tempo necessário, a pessoa tendo responsabilidade? Então, acredito que mesmo assim depende, porque eu preciso ver se a arcada do paciente está com espaço, não tem espaço e tal, mas eu acredito que às vezes em 2 meses, 2 meses e meio, a gente já tem ali o resultado que o paciente quer. É muito rápido, Patrícia. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, dessa associação aí do tratamento ortodôntico com o Invisalign e a harmonização facial, né, orofacial. Patrícia, explica pra gente esse avanço aí, né? Como é que os dois se alinham? Aí eu acho que eles super se completam, sabe? A harmonização veio para a odontologia, assim, e tomou uma proporção gigantesca. É maravilhoso a gente, hoje em dia, poder fazer esse tipo de tratamento, poder cuidar do paciente também nessa parte. Então, assim, o que acontece? Às vezes você termina o caso e é isso, falta alguma coisa, sabe? Eu amanhã mesmo, é pena que não deu tempo de eu fazer o caso dela que tá linda, acabei o tratamento dela com Invisalign e a gente vai amanhã botar um pouquinho de mento, que é o queixinho. Então, assim, ela se olha, ela tem um lábio bonito, a gente terminou porque ela tinha uma mordida aberta, mas ela falta um pouquinho de projeção no mento dela. Então, amanhã a gente vai lá e vai botar um pouquinho de mento, de queixinho ali nela para ela se sentir mais satisfeita. Então, esse toque final, sabe? Às vezes falta a cereja do bolo. Tem pessoas que tratam com o Invisalign, tá com aquele sorriso lindo e maravilhoso, mas não tem uma boca bonita. Às vezes o lábio é muito fino, ou uma boca muito pequena. A gente pode ali deixar ainda mais bonito aquele sorriso, fazendo uma boca mais bonita para aquele paciente, né? Então, assim, é maravilhoso. Ou seja, realmente mexe muito com a autoestima, né? Total. Porque você não está tratando só a arcada dentária, mas é você também, enfim, é um conjunto, né? Com certeza. E como é que fica a questão? Isso é meio polêmico, né? Que a gente recebeu muita pergunta em relação dentistas versus dermatologistas com a questão da harmonização, né? Como é que ficou essa situação para as pessoas até terem um olhar diferenciado e ficarem tranquilas de fazerem um procedimento com dentistas, né? Sim, não, e eu acho que existe o sol para todo mundo, sabe? Eu acho que isso a gente tem que respeitar um ao outro, não tem jeito. Eu acho que agora veio para ficar, a gente já tem resolução toda correta, toda certinha dentro da odontologia, ela é uma especialidade hoje, então acho que isso já afirmou, acho que não tem mais essa briga como teve lá atrás, que foi realmente difícil. Mas eu trabalho totalmente junto com todo mundo, sabe? Meu paciente tem alguma lesão ativa, alguma lesão importante, eu encaminho para o dermatologista, eu não trato isso. A gente tem que saber até onde a gente pode ir, sabe? Tem pessoas que lá atrás faziam algumas cirurgias que não se pode fazer dentro da odontologia, a gente tem que encaminhar. Às vezes chega paciente para mim que fala, eu quero fazer isso, aquilo outro. Quando eu avalio, eu vejo que ele é uma pessoa de mais idade, que ela não adianta preencher só bioestimular, ela precisa sim fazer um lifting facial cirúrgico. Você tem que encaminhar. Eu acho que é isso a grande diferença de um bom profissional. A gente tem que saber até onde a gente pode ir e até onde a gente tem que encaminhar. A gente não pode achar que pode fazer tudo, sabe? É isso. Eu acho que o grande problema está aí. Eu acho que é por isso que também teve muita polêmica, porque infelizmente dentro de qualquer classe tem aquelas pessoas mais estudiosas e as menos estudiosas e que aí acabam fazendo qualquer coisa. E não pode. Você tem que estar atento ao que o seu paciente realmente precisa. Acho que essa é uma coisa que eu quero deixar assim muito, sabe, para todo mundo. A gente precisa pensar no paciente, no melhor pro paciente, que acho que é o que falta. Eu faço parte da equipe da Andréa Tedesco, né, e lá a gente trabalha muito ensinando os alunos, é isso, fazer a ROF, que é a harmonização, com eficácia e segurança. Porque se a gente tem o que o paciente veio buscar, você consegue resolver, mas com segurança, da maneira correta, pronto, você já sabe que o seu paciente está ali com você, né? E eu acho que isso foi uma coisa que no início porque as pessoas estavam ainda meio patinando nessa situação, mas agora que está bem consolidado, com profissionais que estudaram muito para poder passar para os jovens aí, para os novos que estão vindo, eu acho que agora está tudo mais tranquilo. Até com um olhar, né, realmente técnico e profissional para não ficar aquela coisa que estava todo mundo pelo amor de Deus, descaracterizado. Não estava, Patrícia? Tava uma coisa, todo mundo com a mesma cara, todo mundo esquisito, todo mundo com muita mandíbula. Eu respeito, que eu acho que às vezes as pessoas procuram, eu tenho às vezes essas pacientes, sabe? Que querem realmente mudar.
Então, eu respeito. Ela quer mudar, a gente vai conversar, vai ver o que ela quer e a gente vai traçar o melhor plano de tratamento para ela. Perfeito. Mas a minha maior pegada é realmente o gerenciamento do envelhecimento, sabe? Todo mundo, a gente acordou, já está mais velho. Já Não tem perdemos jeito, colágeno. já perdemos colágeno, não tem o que fazer. É menos um dia de colágeno. Menos um dia de colágeno. Então, assim, eu acho que o que eu quero mais, assim, que eu gosto de fazer é isso. É, tipo, fazer um pouquinho para bioestimular. Aí, pô, chegou no consultório, tá com uma olheira mais fundinha, vamos tratar. Tem como tratar sem mudar. As pessoas ficam com tanto medo por causa da internet, que acham que botar 3, 4 seringas de ácido hialurônico vai mudar a cara do paciente. Não vai, dependendo do paciente, né? Não vai, porque você vai pontuar onde ele precisa e pronto, ele vai ficar mais bonito, mais jovem, sem aquele olhar de cansado. De verdade. Mais harmônico. Retira aquele olhar de cansado. Então, isso tudo está relacionado. A gente consegue trabalhar a autoestima, né? Eu acho que às vezes a gente está... Essa correria, tanta coisa acontece. E se pode ter um resultado benéfico e positivo, você otimiza tempo, né? Sim, com certeza. Do que às vezes você tem que... Adorei. E o que eu pego muito meus pacientes, se a gente começa a tratar agora, quanto mais jovem a gente está, né, menos você vai ter que se preocupar lá na frente. Se você, eu brinco, vamos botar ali sempre uma moedinha na poupancinha do colágeno. E vai fazendo alguma coisa, faz alguma coisa, nem que seja só um peeling externo, ou um bioestimulador líquido, ou com máquina, não importa, faz alguma coisa, começa a se tratar, porque assim, lá na frente, quando despenca tudo, porque aí vem menopausa, vem aquela coisa toda, aí você gasta mais e fica, né, tendo que fazer mais coisas. Então, se você começa a prevenir antes, é maravilhoso, né? Com certeza. Aliás, né, nós mulheres, né, padecemos, né? Os homens que têm menopausa neles, não existe isso, hormônios, né? Hormônios, que são hormônios nessa nossa vida, gente. Flácida, mas enfim, ainda bem que tem você e outros profissionais para ajudarem a gente. É isso. E aí eu queria saber quanto tempo demora, aí vamos lá, do período de tratamento, quando se associa a harmonização facial ao tratamento do Invisalign? Mais ou menos quanto tempo? Então, aí, assim, normalmente, depende muito, porque assim, a harmonização facial, ela não tem um tempo, né? Ela não eu digo que ela é realmente um tratamento a longo prazo. Você vai fazendo algumas coisinhas ali, esse mês eu quero fazer um peelingzinho, que vai ter o dia do microfocado, vou lá fazer um pouquinho. Se você está sempre fazendo um pouquinho, não precisa ser todo mês, mais de 6 em 6 meses, alguma coisa, você vai estar sempre fazendo alguma coisa. Então, eu não digo que tenha prazo, sabe? Não tem prazo, porque é ao longo da nossa vida. Eu brinco que é igual pintar unha, pintar cabelo, né? Fazer sobrancelha. Não tem jeito, a gente está ali todo mês fazendo. É a mesma coisa na harmonização. Se você estiver sempre fazendo alguma coisinha suave, não é fazer um monte de coisa, fazer alguma coisinha para melhorar uma coisa aqui, uma coisa ali, você vai estar sempre se mantendo. Acho já que é aconteceu isso. De alguns casos da pessoa ir só para fazer harmonização. E aí, de repente, você percebe, mas peraí, você vai fazer uma harmonização, você está precisando do Invisalign. Existe isso? Nossa, muito. Ou seja, te procurar mais para a harmonização do que para a questão da ortodontia. Isso é muito legal. Não, com certeza, tanto um quanto o outro. Já aconteceu de vir para o Invisalign e cair para a harmonização, como já caiu para a harmonização e vir para o Invisalign. Com certeza, a gente sempre tem que orientar, né? Eu acho que é isso. Um bom profissional, a gente tem que orientar num todo. Não tem como você botar um Invisalign com um paciente que precisa fazer limpeza, que está com dente cariado. Não, você tem que tratar. Então, a mesma coisa assim, você tem que orientar. Se o paciente chega para você e você ele veio fazer a harmonização, Sim. mas você olha o sorriso dele, poxa, ele está com uma mordida errada, está com o dentinho torto, tem alguma coisa para fazer? A gente orienta. Muitas vezes eles ficam ali só na harmonização por um tempo, até vir fazer a parte oral, sabe? Mas por que você acha isso? O quê? É preguiça? Ou então fica receoso de botar o aparelho, não sabe como é que funciona? Porque o aparelho depende um pouco mais dele. Né? Eu acho que isso depende um pouco mais dele. Então, acho que eles ficam, às vezes, ansiosos, mas sempre na conversa a gente vai indo, eles acabam entendendo, eu vou mostrando, através do iTero, né, do escaneamento, a gente escaneia, já mostra o antes e o depois, né? Bacana, você consegue, explica pra gente. Quando você faz o escaneamento para fazer a prévia do Invisalign, a gente escaneia e lá eu já consigo mostrar como está a arcada dele hoje e como vai ficar. É uma prévia, que máximo, né? Você já Óbvio viu? que ali é uma coisa... simulação. Isso, é emulação, exatamente. Mas a pessoa já tem totalmente uma noção de como vai ficar o sorriso dele. Então, assim, é maravilhoso, né? E aí você consegue fazer isso também, por exemplo, fiz estudo, mas olha só, doutora Patrícia, tô achando que meu queixo tá... Você também consegue ter essa... Fazer algum programa? No scanner lá, como é que vai ficar?
tão bem que a gente queria, ainda teremos isso. Na verdade, existe já um equipamento, mas é uma coisa ainda muito pioneira e, assim, uma coisa ainda muito cara. Mas acho que no futuro a gente vai ter. Ai, adorei. Imagina, a gente poder já se ver, se botar um pouquinho de queixinho, um pouquinho de malar. Ai, vai ser maravilhoso. Patrícia, pouco tempo aqui, mas para a gente finalizar, qual é o conselho assim que você daria para quem está procurando, buscando, né, se tratar com Invisalign, em primeiro lugar, e complementar, se quiser, depois com a harmonização facial? Poxa, eu acho que eu acabei dando uma dica aí no meio do caminho, mas eu acho que é isso. Eu acho que você tem que procurar bons profissionais. Eu acho que hoje em dia tá aí o Instagram, né? A gente vê muita coisa no Instagram, mas a gente tem que estar sempre olhando se aquele profissional, ele se atualiza, se ele estuda, se ele... Não é só mostrar antes e depois, sabe? Infelizmente, a gente tem muita maqueia, muita coisa. É o mundo da internet, né? Então, acho que você tem... fazer alguma coisa para a sua saúde, acho que sim, qualquer coisa, né? Um endocrinologista, um cardiologista, qualquer coisa. A gente tem que saber se é um bom profissional, ver se ele está ali alinhado com a modernidade, com tudo que a gente tem de melhor para oferecer para o paciente. Então, acho que a dica é essa, assim, acho que as pessoas precisam ter um pouco esse cuidado de pesquisar para olhar, para ver se é um bom profissional e se o profissional é aquele profissional que realmente fica ali de olho no paciente, em tudo que ele precisa. Adorei! Ai, obrigada, amei. Eu que agradeço, muito, muito boa a sua explicação. Eu acho assim. Pena que a minha arcada já... Agora eu só fico... Como é que é? Eu só fico na tratando. Manutenção. Mas adoraria também ter usado o Invisalign. Você também, né? Com certeza. Patrícia, obrigada. Sucesso. Obrigada para nós. Muito obrigada por tudo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso mesmo. Espero próxima pauta, hein, gente? Não é só esses assuntos, não. A gente vai ter mais coisa para falar. Beijo. É isso aí. Beijo. Obrigada.